Vitor, excelente pergunta, muito obrigado. É importante aproveitar a sua pergunta para responder para dois públicos diferentes. Um para profissionais, eu sei que você é profissional da fisioterapia, e outro para pacientes, porque pacientes têm que entender os critérios de uma fisioterapia não funcionar, tá bom? Então vamos lá. Quando a fisioterapia não funciona para crise de dor lombar que irradia na perna, faz o quê? Primeiro que a gente tem que estabelecer o que é a fisioterapia funcionar para esse quadro ou não. Segundo que a gente precisa estabelecer qual é o diagnóstico para esse quadro, porque veja bem, um paciente pode vir de um ortopedista com diagnóstico de hérnia de disco e a dor lombar está irradiando para a perna. Ok. Quando ele chega na fisioterapia, ele pode ter uma diversidade de diagnósticos diferentes que podem ter ou não ter compatibilidade com a hérnia de disco. Qual seria o caso de ter compatibilidade? De médico e fisioterapeuta estarem falando a mesma língua com esse paciente. O médico identificou uma hérnia extrusa, comprimindo fortemente a raiz nervosa de L5-S1, de L4-L5, e na avaliação clínica, que é muito mais importante do que o exame de imagem, a gente detectou que existe a alteração do miótomo correspondente do nervo comprimido e no dermátomo correspondente do nervo comprimido. Então, basicamente, aqui da coluna vertebral sai um par de nervo sai um nervo para cada lado e esse nervo se ramifica em sensitivo e motor. O miótomo é a área muscular correspondente à raiz nervosa, tá? Aquele músculo tem deficiência de força, tem alguma inibição neurogênica proveniente daquela hérnia. Se tiver, beleza, miótomo correspondente. E o dermátomo é a área correspondente da pele à raiz nervosa. A área da pele correspondente à raiz nervosa tem alteração de sensibilidade. Havendo essa compatibilidade na fisioterapia, ele vai ter o diagnóstico de uma radiculopatia. E aí, fisioterapeuta e médico falam a mesma língua e a gente vai determinar, poxa, o que é um tratamento para uma radiculopatia? É um tratamento fisioterapêutico baseado em evidência científica que vai compreender remédio prescrito pelo anestesiologista, fisioterapia baseada em evidência prescrito pelo fisioterapeuta, que vai ter 3 objetivos claros: controlar a dor, recuperar a habilidade de dobrar e diminuir a alteração na descarga de peso da perna afetada. Porque sim, esse paciente que tem dor irradiada na perna, ele joga o peso do corpo naquela perna de uma forma ineficiente e protetora através de um comportamento funcional mal adaptativo se a dor for crônica e adaptativo se a dor for aguda. É importante entender tudo isso porque os tratamentos diferem. E qual seria um quadro onde não há compatibilidade e ortopedista e fisioterapeuta não estão falando a mesma língua? E aí o paciente, meu amigo, o paciente sai dessa agonia extremamente confuso. Exemplo, o paciente tem uma hérnia de disco C1, C5, C6, e a dor é cervical irradiada para o braço. Aí quando ele chega na fisioterapia e o fisioterapeuta faz o exame físico músculo-esquelético, não existe compatibilidade com a ressonância magnética e com a avaliação do ortopedista, porque ao colocar um movimento bobo, como por exemplo, rotação cervical com pressão extra, o paciente começa a diminuir a dor no braço, melhorar a dor no braço, melhorar a dor na escápula e abole a dor cervical. Ou seja, esse paciente tem uma característica clínica que tem excelente prognóstico em 3 meses, o paciente vai melhorar muito, até às vezes antes de... Qual o problema da ausência de compatibilidade no discurso do médico e do fisioterapeuta? O paciente fica extremamente confuso, como eu falei anteriormente, e corre o risco de não acreditar no que o fisioterapeuta está falando, acreditar no que o médico está falando. E acredite, para a sociedade, a palavra do médico é muito mais poderosa do que a palavra do ortopedista. A palavra do médico é muito mais poderosa do que a palavra do fisioterapeuta. Por isso, eu ensino vocês a terem comunicação terapêutica, que é uma mescla de 2 tipos de comunicação. Uma comunicação irreverente, derivada de um tipo de terapia psicológica, e uma comunicação persuasiva, derivada do marketing. Mas o marketing com integridade. Vocês têm crenças negativas a respeito de marketing. Marketing é arte. E pode quebrar um problema como esse, de uma dissonância na comunicação entre o médico e o fisioterapeuta para o paciente. Parte desse marketing vem disso aqui que eu tô acabando de fazer para você, a produção massiva de conteúdo para que pacientes que estejam sofrendo com esse problema entendam com clareza o que está acontecendo. E aí, na minha comunicação, eu acabo ganhando a confiança do paciente, mesmo com 2, 3, 4 médicos falando ao contrário do que eu tô falando, né? Porque eu utilizo a comunicação irreverente e a comunicação persuasiva. Nesse combinado, eu gero uma comunicação terapêutica que faz o paciente ter adesão ao meu plano de tratamento, e essa adesão ao meu plano de tratamento faz com que a gente tenha credibilidade, a gente consiga vender o tratamento e o paciente consiga fazer o que tem que ser feito. Bom, vamos ao que interessa, né? Dei todo esse panorama para te falar sobre a sua pergunta, que foi extremamente interessante. Se esse paciente, que tem compatibilidade ou não entre o que o médico e o fisioterapeuta está falando, faz a fisioterapia por um ano, 88% desses pacientes melhoram absurdamente dor e capacidade funcional. Os pacientes que por 6 meses estão fazendo o tratamento fisioterapêutico baseado em evidência, utilizando medicação prescrita pelo anestesiologista e, se necessário, fazendo bloqueio transforaminal epidural, que o anestesiologista faz dentro do centro cirúrgico, não é bloqueio venoso que você faz na clínica, não é bloqueio simpático que você faz na clínica, não é esses bloqueios quaisquer que muitos médicos vendem aí só para ganhar dinheiro. Não é esse tipo de bloqueio, é um bloqueio específico que coloca a injeção de corticoide na raiz do nervo afetado para que o paciente saia disso aí, faça isso aí no centro cirúrgico. O paciente fez tudo isso por 6 meses e não está apresentando resposta. Aí sim, a gente diz que ele está falhando na fisioterapia conservadora, no tratamento conservador, não somente na fisioterapia. Esse paciente é o paciente que o ortopedista, cirurgião de coluna, neurocirurgião, ama. Por quê? É o paciente que vai ter resultado na maioria esmagadora dos casos quando a gente fala de tratamento cirúrgico. Tá? Esse é o paciente candidato à cirurgia. O que a gente vê na prática clínica? Pacientes fazendo cirurgia sem passar pelo tratamento conservador. Eles acham que passaram pelo tratamento conservador porque um médico ou porque um fisioterapeuta fez choquinho, calorzinho, alongamento, fortalecimento, prescreveu analgésico, anti-inflamatório, corticoide, opioide, antidepressivo e nada funcionou. Ponto. Aí pronto, aí o paciente acha, tratei conservadoramente, não melhorei, vou logo fazer a cirurgia. Qual que é o risco disso? De cada 2 pacientes que operam com a dor crônica que já passou de 3 meses,
praticamente um continua com dor. Então a chance de um sucesso é gigantesco, metade aproximadamente. Sem contar, essa sequência vai virar um vídeo pro filho, ficou muito boa. Sem contar que a apresentação clínica desse paciente, com dor cervical irradiada para o braço, ou com dor lombar irradiada para a perna, pode ser uma apresentação clínica mista. Isto é, a dor axial lombar é nociceptiva, química não inflamatória, ou por manutenção tissular. E a dor na perna é neuropática, periférica. Então, ou central, enfim. Esse mecanismo misto pode ter uma outra nomenclatura um pouco mais didática, na minha opinião. Ele pode ter, por exemplo, um bloqueio de movimento lombar que seja capaz de melhorar muito a lombar e permanecer com a dor na perna, e um aprisionamento de nervo periférico na perna, e uma radiculopatia na perna, e uma articulação estruturalmente comprometida no quadril. A gente já pegou casos de tripla apresentação clínica, de paciente com bloqueio de movimento lombar, radiculopatia na perna e articulação estruturalmente comprometida no quadril. Uma senhora com indicação de prótese no quadril, que não melhoraria a lombar, não melhoraria a dor na perna, não melhoraria a dor na perna, que chegou com mais de 60% de incapacidade funcional no uso extra e Disability Index, e saiu do nosso tratamento em 6 meses com 12% de incapacidade. Sim, ela ainda tem dor, mas agora ela já faz tudo sem dependência dos filhos e do marido. Então, e a dor está muito mais controlada, e ela não usa mais medicação para controlar a dor, ela controla a dor através dos exercícios que a gente prescreveu durante esses 6 meses, que foram específicos para o caso dela. Se um paciente desse chega para a maioria dos profissionais, o que é que acontece? O cara trata como radiculopatia, e aí o protocolo de radiculopatia não funciona, porque ele não tem um olhar clínico para ampliar a visão diagnóstica. Espero ter te ajudado.